E aí, preparado para o vestibular? Na semana passada você conferiu aqui a estreia do quadro De Olho no Vestibular, com as dicas mais importantes para as provas de Geografia e História. Hoje você ficará sabendo quais são os principais assuntos das provas de Português, Física e Biologia, além de dicas para mandar bem na redação. Vamos começar então com as dicas do professor Beach. Fique de olho no seu português. Olá, eu sou o professor Beach e hoje nós conversaremos um pouco sobre a prova de vestibular do vestibular da UESB 2014 na área de linguagens. Num primeiro momento falaremos sobre a prova de língua portuguesa e literatura e em seguida conversaremos um pouco também sobre a produção de texto, a prova subjetiva ou a famosa prova de redação. Em primeiro lugar, para você fazer uma boa prova da área de linguagens, a primeira dificuldade com a qual você vai se deparar é com a questão da interpretação de texto, com a sua capacidade, as suas habilidades de ler e interpretar uma prova objetiva, uma prova de interpretação de texto objetiva. Nós sabemos que a prova da UESB se caracteriza por ter o texto de abertura, ter como texto de abertura um texto normalmente de caráter referencial, textos informativos, denotativos, que são editoriais de revista, são fragmentos de teses acadêmicas, são reportagens, uma ou outra vez um poema, predominantemente são textos referenciais. Então, o que fazer para você interpretar bem o texto e conseguir otimizar o seu desempenho? Em primeiro lugar, a gente elencou aqui algumas diretrizes que ajudariam a nortear o seu raciocínio. A gente sabe que o aluno, no momento em que vai fazer a prova, ele é tomado por uma ansiedade muito grande, né? Então, em primeiro lugar, você tem que dominar um pouco os nervos, né? Respirar fundo e seguir aqui os nossos comandos. O primeiro deles seria fazer uma leitura atenciosa do texto, prestando atenção nos vocabulários e também decodificando um pouco qual é a temática. No segundo momento, você iria reler o texto para cada questão a ser respondida, depois de ter lido atenciosamente o texto, depois de ter feito uma primeira releitura para responder a primeira questão. Você deve observar com muito critério o comando da prova. O que a gente chama aqui de comando da prova? São aquelas palavras-chave que estão no enunciado da questão e da qual você jamais pode se desprender no momento de procurar a resposta. É importante também fazer uma espécie de casamento entre o respeito ao comando do enunciado, né, aquela leitura atenta daquilo que está sendo pedido pela questão, e a escolha das alternativas comprováveis no corpo do texto. É o enunciado quem vai determinar isso. Por exemplo, se o enunciado diz, é uma ideia central do texto, ou se o enunciado diz, depreende-se da leitura do texto, você não precisa necessariamente procurar a resposta no corpo do texto, porque o que a questão está pretendendo com isso é que você seja capaz de sintetizar o texto em poucas palavras. As questões de gramática também da prova da UESB, que não são muitas, mas são importantes, porque a gente sabe o peso, né, que tem você conseguir responder, principalmente aquelas questões que são consideradas mais difíceis. Então, para você conseguir lograr êxito diante dessas poucas questões que são cobradas de gramática, que são, como eu disse, as questões que vão fazer toda a diferença para o seu resultado, é imprescindível que você domine alguns termos técnicos, né, da terminologia gramatical da língua portuguesa. A gente elencou 4 deles aqui que são presenças constantes nas provas da UESB de todos os anos. São os termos complemento nominal, os famosos complementos do nome, o complemento do verbo, o modificador do verbo e o modificador do nome. A gente vê aqui que a própria disposição dos termos dificulta um pouco a compreensão do aluno.
Então, na verdade, aquele aluno que se preparou bem para a prova, ele domina essas expressões a partir dessa terminologia que é trabalhada na escola e nos cursinhos preparatórios. Normalmente o aluno que se preparou, ele sabe o que é um complemento nominal, ele sabe o que é um objeto direto e um objeto indireto, ele sabe o que é um adjunto adnominal e sabe o que é um adjunto adverbial. Mas a prova da UESB não usa esses termos ou não costuma usar esses termos. Tradicionalmente, o vestibular da UESB costuma cobrar a modalidade textual dissertativa. A modalidade textual dissertativa e suas variações. Pode ser o texto dissertativo, simplesmente dissertativo, o texto chamado dissertativo argumentativo e, mais recentemente, embora não seja o mais esperado, também a carta argumentativa. Todas essas modalidades textuais apresentam as mesmas características. Você tem que ser capaz, primeiramente, de interpretar com precisão o que a proposta da redação está lhe pedindo. Esse, eu costumo dizer que é o critério número 1 para você fazer uma prova, já que se você interpretar da maneira indevida, a fuga parcial ou a fuga total da proposta pode comprometer o seu texto, pode comprometer a sua nota, por melhor que o seu texto esteja. Então, o critério número 1 é ser fiel à proposta da redação. Normalmente, na prova da UESB, essa proposta ela vem destacada em negrito. Então, você tem que estar atento à leitura dos textos motivadores, mas não são os textos motivadores que são a proposta. A proposta é representada por aquelas palavrinhas que aparecem normalmente no final da proposição, né, em negrito. Você também deve se desprender um pouco daquela preocupação de colocar o título no texto, porque não é uma exigência da prova e porque, diante de uma situação, né, de tempo curto para você poder elaborar o seu texto, eu acredito que não valha a pena você despender esforços ou tempo, né, procurando por um elemento que não vai adicionar valor na sua redação. Se os comandos de elaboração da proposta não sugerem para você colocar um título, então, obviamente, ele não vai ser critério avaliativo, não vai ser obrigatório. É importante também destacar que o vestibular da UESB ele é de correção mais livre. Ele não se atenta muito a algumas, o que eu costumo chamar de mitos da redação, né? De lendas urbanas da redação. Então, não se preocupe muito com simetria de parágrafo, com número de parágrafo. Não é estritamente necessário que o seu texto, para tirar uma nota 10, tenha 5 parágrafos, por exemplo. Nós temos a experiência de diversos alunos, né, que, a partir da nossa orientação, escreveram textos ou com 3 parágrafos, ou com 6 ou 7 parágrafos e conseguiram tirar nota, se não a nota máxima, mas pelo menos notas bem acima da média. Então, espero que de alguma forma aqui as nossas dicas possam ser úteis para você e respirar fundo na hora da prova vai lhe ajudar a ter um desempenho melhor. Então, muito boa sorte e até lá! E no próximo bloco você confere as dicas de Física e Biologia. Fique ligado, a gente volta já!